Fica a sua vida, quando você sacrifica um momento seu para estar perto dele, ele anota isso nos livros das memórias, e mais cedo ou mais tarde ele te visita e te dá o devido pagamento por isso. Eu prego há muitos anos e já preguei em todo tipo de culto que você possa imaginar. São 30 anos pregando, e nenhum dos cultos que eu já preguei pelo mundo afora se compara a um culto de vigília. Eu amo pregar em vigília, até porque crente que vem para vigília não é normal, né? Os normais ficam em casa dormindo. Só vem para vigília crente maluco, aqueles crentes que falta parafuso na cabeça deles. Eu costumo dizer que vigília é culto de hora extra, né? Porque o culto normal seria até as 9. Então, se a gente passou das 9, é hora extra. E nós vivemos num país onde a hora extra, a recompensa por ela é um pagamento dobrado. 3 entenderam, vou falar de novo. Culto de vigília é bênção dobrada sobre aqueles que vivem. Mas deixa eu te dar um conselho: não basta estar aqui. Você não... Hoje isso aqui virou uma igreja, né? Então não basta entrar na igreja, você tem que entrar no culto. E para entrar no culto, eu tenho muita dificuldade de acreditar que pessoas que ficam aí quase dormindo ou procurando um conforto, elas não conseguem entrar no culto. Se você jogou seu corpinho aí pesado nessas poltronas, cruzou a perna, cruzou o braço, botou essa desgraça desse chiclete na boca, fica olhando para o celular, você não vai receber nada. Nada. Mas se você vier para a guerra comigo, se você entrar comigo numa adoração frenética, profunda, se você fizer uma adoração extravagante, aí eu tenho certeza que o céu vai se abrir e a glória de Deus vai entrar no seu coração. Eu quero saber se alguém acredita nessas coisas. Dê um grito de glória de Deus aí, por favor. Eu encerro hoje aqui um ciclo de quase 45 dias, pregando todos os dias, na maioria das vezes 3, 4 vezes por dia. Este aqui é o último culto que antecede a campanha eleitoral. E eu vim falando com Deus, agradecendo a Ele por ter me dado saúde, por ter nos protegido na estrada, por ter me dado mensagens que tocaram multidões, pelas almas que aceitaram Jesus, por aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. E eu falei: Senhor, hoje para mim é como se fosse o último dia da festa. Aleluia, Jesus. E para o último dia da festa há uma promessa. O melhor vinho fica para o último dia da festa. Eu queria que antes de pregar você olhasse para alguém do seu lado e perguntasse: você está bem? Está pronto para uma viagem? Diga: uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Só quem está preparado para essa viagem dá mais um grito daquele tamanho. Só você sabe. Me acompanha no teclado o pastor Roberto Marinho. Todo mundo que me conhece sabe que ele é a minha sombra, né? É ele que inclusive me coloca em maus lençóis. De vez em quando ele se aproveita da minha fraqueza emocional e mental. Ele diz: pastor, vamos fazer uma dancinha para o TikTok. Então Jesus o usa, mas quando o diabo o pega, dá nisso. Mas Roberto é um filhão, é uma benção. Trabalhava lá nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn e veio para o Brasil trabalhar comigo, com o pastor Benny Ruim, né? Uma irmã falou ali atrás, é verdade. Alguém deu um cascudo na cabeça dela, por favor. É isso. Resolveram tirar esse negócio que ninguém estava me vendo, né? Pronto. Obrigado. Queridos, eu li com vocês esse texto da Bíblia Sagrada, que para mim não é um texto normal. O apóstolo São Paulo está falando aqui em códigos, e ele está liberando uma palavra que transcende, uma palavra que não é de fácil interpretação, porque o apóstolo está conversando com uma igreja que ele plantou no apogeu do seu ministério, ou seja, no apogeu da sua jovialidade. Paulo pregou por dezenas de anos, mas ele começou ali pela Grécia, quando ele ainda era um jovem que havia sido recém-curado das vistas, quando Jesus, lá no caminho de Damasco, havia feito um milagre na vida dele.
Aqueles que conhecem a história sabem que mesmo tendo ele passado 14 anos isolado na cidade de Tarsis, quando ele foi vocacionado pelo irmão Barnabé, ele saiu dali para recuperar o tempo perdido. E Paulo então deu tudo que tinha pelo reino. E quando ele chega na Grécia, ele vai pregar na cidade de Corinto, e ele planta ali então a igreja mais poderosa de todo o ciclo cristão do seu tempo. Não havia igreja parecida com a igreja de Corinto, nem a igreja de Jerusalém, nem a igreja da Capadócia, da Panfilha, da Frígia, nem a igreja da Judéia. Nenhuma igreja se comparava à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto teve a graça de ter à sua frente um missionário, um apóstolo, que foi até o terceiro céu. Chegando lá, ouviu coisas poderosíssimas. Disse ele que não era lícito nem aos homens contar, mas aos poucos ele foi contando para a igreja de Corinto. Tanto que tudo que ele vai falar à igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Vou falar de novo. Tudo que ele vai pregar, quando é algo profundo, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Ele está fazendo questão de dizer isso, por quê? Porque não foi da igreja de Jerusalém, não foi do pastor presidente, pastor Pedro, não foi o pastor João. Aliás, se dependesse desses, Paulo não seria nem diácono, porque desde aquele tempo já havia o tal dos ciúmes de homem para homem, principalmente quando Deus levanta alguém. E as pessoas acreditam que Deus, para levantar alguém, tem que conversar com elas, como se elas fossem donas de um ministério, donas de uma conversão. Esquecem que o dono da igreja é um só. E ele, quando quer levantar alguém, ele não pede permissão para ninguém. Ele olha e diz: este é para mim um vaso escolhido, e ponto final. Então Paulo, depois de passar uma temporada de isolamento, foi para a cidade grega de Corinto, e ali ele plantou uma poderosa igreja. 20 anos mais tarde, quantos anos eu disse? 20 anos mais tarde, ele já não é mais aquele jovem cheio de vigor, e ele está viajando pelo mundo. Ele plantou a igreja de Tessalônica, ele plantou a igreja da Galácia, ele ajudou a fundar a igreja de Éfeso. E depois de plantar tantas igrejas, em uma das viagens missionárias, conta-nos um escritor que Paulo, dentro de um navio, é interpelado por um crente, alguém que o reconheceu, e Paulo não reconheceu esse crente, porque esse crente era muito mais jovem do que ele. A tradição diz que Paulo ouviu da boca do rapaz, com muita alegria, que aquele rapaz vinha de uma igreja que Paulo havia fundado, que era a igreja de Corinto. Imagine você, um velho pastor que passou por uma cidade, anos mais tarde encontrar um membro daquela igreja. Alegria. E é natural, depois de um diálogo, o pastor perguntar para a pessoa: como é que está a igreja? E diz a tradição que o rapaz olhou para Paulo e disse: olha, quando eu era menino, eu ficava dormindo debaixo do banco quando o senhor pregava lá na cidade de Corinto. Então pode perguntar o que o senhor quiser. E Paulo pergunta: e como é que está a igreja de Corinto? E o rapaz, já esperando aquela pergunta, diz: a igreja vai muito bem, obrigado. A igreja construiu várias congregações, a igreja está crescendo, a igreja emancipou os campos, a igreja é gigante. E esperando que Paulo dê um sorriso, diz a tradição que Paulo olha para o rapaz e diz assim: mas você não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei como está a igreja de Corinto. E o rapaz, pensando onde foi que ele errou, então ele diz: ah, já entendi, agora eu entendi. A igreja de Corinto está bem, porque ela está fazendo a obra de Deus, ela está cuidando dos órfãos, ela está cuidando das viúvas, ela tem até UPAs agora, nós temos médicos, enfermeiros, nós cuidamos dos pobres, damos comida para eles. E o apóstolo olha para o rapaz e diz: você ainda não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. E o rapaz fica tentando imaginar o que foi que ele falou de errado e onde foi que ele errou. Eu vou esperar os irmãos entrarem aqui, que os irmãos não param de olhar para as pessoas. Aí assim que eles sentarem, aí eu continuo pregando, né? Isso. Vai dando glória a Deus aí. Isso. Esperar. Isso, esperar. O irmão ali com aquela garrafinha d'água, andando, quase dormindo. Isso. Vigília é terrível, não é fácil não. Não é não. Eu estou aqui quase chamando Jesus de Genésio. Isso. Mais alguém vai andar?
Vou pedir aos diáconos aí atrás, se chegar alguém, por favor, sente as pessoas aí atrás mesmo, pode ser pastor, papa, quarto membro da Trindade, tá bom? É porque quando a gente está pregando é muito difícil, chama atenção, a gente se perde, ainda mais um pregador velho como eu. Cadê a glória a Deus da igreja? Vamos lá. O rapaz está pensando, mas eu falei que a igreja cresceu, ele disse que não é essa a pergunta. Eu disse que a igreja está cuidando de órfãos, ele disse que não é essa a pergunta. E o rapaz pergunta a Paulo: o que o senhor está querendo saber? E Paulo diz para ele: eu só quero saber como está a igreja de Corinto. Eu não perguntei da denominação, eu não perguntei da organização, eu perguntei da igreja verdadeira. E aqui eu abro um parênteses para começar a falar para os irmãos. Eu não posso pregar isso às vezes em alguns eventos, mas um evento como esse que é plural eu posso. O que nós chamamos de igreja não é igreja. Aquilo pelo qual nós brigamos, batemos, apanhamos, vamos às vias de fato, dizendo que estamos defendendo a igreja, não é igreja. É apenas uma organização. E a organização é diferente do organismo. Diga comigo, organismo. Diga organização. Pergunte qual a diferença. A organização é fria, ela é morta, porque ela não tem vida, porque a organização é um amontoado de rascunhos de documentos somado à matéria, templos, cadeiras, instrumentos. Tudo isso é uma organização. A organização não respira, a organização não chora nem sorri, a organização não anda, não caminha, a organização não sente. E nós morremos pela organização. Não, eu amo a minha igreja, a Assembleia de Deus. Não, eu defendo a Deus e amor. Não, eu defendo a Igreja Universal. Não, eu defendo a igreja, Jesus foi ali e já volta. Quando na verdade nenhuma dessas é igreja. Todas elas são agremiações religiosas. Todas elas são instituições fundadas por homens. E nós morremos pela placa, matamos pela placa, deixamos de conversar com os amigos por causa da placa. Meu Deus! Essa é a organização. Mas a verdadeira igreja não é uma organização. A verdadeira igreja é um organismo. Porque o organismo vê, ouve, sente, toca. O organismo sente dor, sente frio, sente fome. A verdadeira igreja não se chama Assembleia de Deus. A verdadeira igreja se chama aqui Marco, ali Roberto, aqui Miguel, ali Wagner. Qual é o nome da sua verdadeira igreja? Eu vou contar até 3, você me diz o nome da sua igreja. 1, 2, 3. Esta é a verdadeira igreja. É para essa igreja que Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Calma, Beto, não se empolga não. Quer ver? O diabo pode ir com a igreja? Sim ou não? Você já viu alguma igreja fechar as portas? Já. Depois da pandemia, quantas não voltaram? Aí as pessoas passam assim: a igreja fechou, a igreja faliu. Mentira. Fecharam a organização, fecharam o templo. E eu falei que fecharam o quê? Não ouvi? 1, 2, 3. E sobre o templo, o que diz a Bíblia? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Pastor, me explica o que é a igreja então. Calma. Deus não habita no templo onde você congrega. Ele visita o templo onde você congrega. Pergunte quando? Quando a igreja entra no templo. Vou falar de novo. O templo está lá vazio, não tem anjo lá, não tem nada. Você não ouviu falar roubar a igreja?
depedraram a igreja. Você acha que alguém consegue roubar um que é de Deus? Um dia um amigo meu falou: roubaram a igreja. Eu dobrei o joelho e disse: Senhor, roubaram aquela igreja. O Senhor disse: mentira. Eu falei: é sério, o Senhor, roubaram? O Senhor disse: a minha igreja ninguém rouba. Eu falei: Senhor, mas lá? O Senhor disse: lá não é minha igreja. Eu falei: não, eu já preguei lá. O Senhor disse: não, lá é só uma organização. Eu falei: Senhor, mas por que o Senhor não deixou um anjo lá aguardando? O Senhor disse: anjo vai ficar na igreja para quê? Cadeira não me louva, culto não glorifica, a guitarra sozinha não toca, o microfone sozinho não faz barulho. Vou deixar anjo lá para quê? O anjo tem mais o que fazer. Eu falei: o quê? O anjo acampa ao redor da verdadeira igreja. Ele acampa ao redor da verdadeira igreja. Não se escandaliza. O dia que o Senhor colocou no meu coração e me deu uma direção para abrir o nosso ministério, eu fui até o nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. Falei: pastor, Deus me deu uma direção. Ele disse: você está abençoado. Fui até o meu pastor presidente que me consagrou. Disse: pastor, Deus me deu uma visão. Ele disse: vai em paz, você está abençoado. Agora que estava tudo abençoado, arrumamos o templo, coloquei cadeiras. Aí eu fui registrar a igreja. Penso num dia alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre porque eu estava indo registrar o ministério. Aí eu cheguei lá no cartório, cidade pequena, cartório, o moço que trabalha no cartório era meu amigo de infância. Foi: aí, Marco, o que você veio fazer? Eu disse: eu vim registrar uma igreja. Ele disse: que coisa linda. Eu falei: pois bem, vamos lá. Ele disse: qual é o nome da igreja? Eu disse: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento. Ele falou: quem é o dono da igreja? Eu disse: Jesus. Aí ele falou assim: você tem o CPF dele? Eu disse: não. E o RG? Eu disse: também não. Ele disse: você tem aí o CNPJ dele? Eu falei: não. Ele olhou para mim e disse: então eu não posso registrar essa igreja. Eu disse: por que não? Porque a igreja tem que ter um dono. Eu falei: mas eu já disse que o dono é Jesus. E ele disse: mas se der algum problema, como é que nós vamos processar ele? Se cair o teto e matar um crente, quem é que se responsabiliza por ele? E ele me deu 1 milhão de argumentos. E aí eu fiquei triste, porque foi o momento mais mundano da minha vida. Ele falou: você tem alguém que representa essa igreja? Alguém que está fundando ela? Eu disse: tem. Quem é? Sou eu. Eu disse: então me dá o seu CPF, porque você é o dono da igreja. E me deu uma coisa tão ruim. Aí quando eu estava saindo triste, o senhor disse para mim: filho, fica tranquilo, você não é dono de igreja nenhuma, viu? Eu falei: não, senhor, você é dono de uma organização. Aleluia! Falei: e o senhor disse: eu não tenho nada a ver com organização. Falei: por que não? Porque quando a trombeta tocar, a parede não sobe, a cadeira não sobe, o instrumento não sobe, a convenção não sobe, os títulos que vocês dão para os homens que congregam aí não sobe. Só sobe a verdadeira igreja. E o Senhor diz: e desta eu sou dono, porque eu comprei ela com o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu quero saber se alguém entendeu. Ele pode dar um grito de glória a Deus aí. Como está a igreja de Corinto? Aí a ficha do rapaz caiu. Ele disse: ah, agora eu entendi, Paulo. Espero que você não se escandalize. E o rapaz começa a dizer: Paulo, aquela igreja do seu tempo não existe mais. Como assim, garoto? Não tem mais línguas, não tem mais profecias, não tem mais interpretação de línguas, não tem mais arrebatamento de sentidos, não tem mais santidade. As pessoas estão vindo do jeito que vieram, ficaram. Não há mais conversão. As pessoas vêm para a igreja, Paulo, não querem mais adorar a Deus, querem saber quem é que está pregando. Dependendo de quem está pregando, a pessoa fica. Dependendo de quem é, a pessoa vai embora. Ela para na porta, olha e vai para casa. Porque as pessoas não querem, Paulo, ouvir mais aquilo que os nossos pais, aquilo que o Senhor pregava. Eles querem ouvir agora só isso aqui, ó. Você vai chegar lá, você vai conquistar, você vai vencer, você vai ganhar, você vai obter. Seu casamento vai dar certo, a sua empresa vai funcionar, o seu filho vai estudar na melhor faculdade.
a sua empresa vai abrir filiais. As pessoas, Paulo, não querem mais que alguém venha e coloque o dedo na ferida delas, no pecado que elas têm. Aliás, Paulo, os crentes estão cheios de pecadinhos de estimação. Eles não querem mais que ninguém toque na vida deles. Detalhe, hein, Paulo, está um problema aqui em Corinto. Por quê? Quando o pastor resolve falar alguma coisa, levanta meia dúzia e diz: vai continuar? Porque se for continuar, nós vamos aqui, tem uma igreja aqui mais perto, a proposta dela é melhor do que essa aqui. E se aquela lá não dá certo, Paulo, ali na frente tem outras, a propaganda daquela ali é melhor do que as outras duas. E quando, Paulo, eles não acham nenhuma igreja do jeito que eles querem, eles abrem uma igreja para eles.